Durante mais de meio milénio, a cidade proibida da China foi um lugar de mistério, o local de uma dramática exibição de poder. Depois tornou-se o foco de um ponto de viragem na história mundial. O destino desta mulher é inseparável do destino da cidade dos palácios. Cixi, a concubina, usou o seu encanto, cálculo e vontade de ferro para tomar o poder na cidade proibida. Será que a sua ruptura com as tradições antigas significou o fim de um império? A cidade proibida. O reinado da concubina. Tudo começou como um conto de fadas. Um conto de fadas sobre uma menina de 15 anos oriunda de uma família pobre de Pequim. E um jovem príncipe que se tornou governante de um grande império quando seu pai morreu. Esta é a cidade proibida no ano de 1850. A corte ainda está de luto, mas em breve haverá apenas um tópico de interesse no palácio. Quem será a noiva de Xian Feng, de 20 anos, o novo imperador da dinastia Qing? A dinastia que governou o Reino do Meio durante mais de 200 anos. 60 jovens dos clãs governantes são convocadas a apresentar-se na cidade proibida. A mãe de Xian Feng irá escolher uma para noiva do imperador. As outras tornar-se-ão as suas concubinas. O eunuco-chefe recebe as candidatas. Entre elas está Yehenara, de 15 anos de idade. Ela deve despedir-se da sua família antes da poderosa Porta Meridiana, porque os súbditos do imperador não podem entrar na cidade proibida. Yehenara atravessa pela primeira vez a eira do Santo dos Santos do Império. Ela está a entrar num estranho e mágico mundo. A sua rota leva através de uma das 5 pontes sobre o rio que banha a cidade. Passa pelos esplêndidos palácios imperiais. E atravessa um portão que se abre para o centro da cidade proibida. Aqui, a Sala da Harmonia Suprema ergue-se majestosamente. Este é o centro do mundo. É uma visão que tira o fogo. Sem dúvida que era exatamente isso que os seus construtores pretendiam. Contudo, o tamanho dos quadrados, a simetria dos palácios, o jogo de cores, cada detalhe da cidade proibida serve um propósito superior. A sua arquitetura esconde um código espiritual que só pode ser compreendido com um segundo olhar. 这里是紫禁城的一个模型。紫禁城的总体设计是根据风水和阴阳，正南为阳，它相反的北为阴。紫禁城的中轴线从南向北，建筑上的阴阳也得到了绝对的平衡。
从风水来讲，所有的建筑都朝阳，也就是朝向正南。风水说提出，建筑的南面应该有水，建筑的北面应该有山。南面的水可以带来温暖的空气和温暖和湿润的空气，北面的山可以挡住冬天的严寒。挡住严寒，紫禁城本来是没有山和水的，为了与风水相协，建筑师营造了人造的山和水。南面的水叫金水河，北面的山叫景山。风水实际上产生于人们生活的一个基本需求，所谓背风向阳，就水而居。就人类居住的地方必须要有水源。中国是处在北半球，冬季比较寒冷，坐北朝南的房屋便于取得阳光，而且可以减少北风严寒的袭击。A arquitetura espiritual é acompanhada de um ritual rigoroso. Mesmo os critérios de escolha de uma noiva imperial são claramente estabelecidos. A escolha em si é um privilégio da mãe do imperador, a mulher mais idosa da corte. A parte mais desagradável do processo é o exame físico. Existem algumas imperfeições? Será que ela tem mau hálito ou mesmo odor corporal? Será ela ainda virgem? Pede-se a Yehenara que dê um passo em frente e receba o seu presente de noivado. Muitos outros ficaram com ciúmes de mim por eu ser considerada uma bela mulher, é suposto Yehenara ter dito. Parece que a mãe do imperador não concorda. Ela nomeia Yehenara como concubina da quinta e mais baixa classe. O prémio principal vai para outra rapariga. Ela será a noiva do imperador e dará à dinastia o seu herdeiro. E assim ela torna-se a maior rival de Yehenara perante os favores do imperador. Na cerimónia de casamento, Yehenara vê o imperador Xianfeng pela primeira vez. O filho do céu é o único homem fértil na cidade proibida, num universo de mais de 3.000 eunucos e quase outras tantas mulheres. De acordo com as crenças chinesas, o ritual de casamento une as forças gêmeas de Yin e Yang. Yin representa a força nutritiva, preservando a força feminina, e Yang, a força criativa masculina. O princípio dominante é manter a perfeita harmonia entre as duas forças a fim de manter a ordem no universo. Um conceito refletido em todo lado na cidade proibida. 今天我们看紫禁城的设计，阴与阳、男性与女性都扮演着重要的角色。在紫禁城的内廷，皇帝的寝宫位于南方，取名为乾清宫。乾体现出男性的阳，皇后寝宫坐落于北，称为坤宁宫，意为阴，女性；坤则体现女性的阴。两宫之间夹立一个殿，叫交泰殿，即天地阴阳交叉之地。它是皇帝和皇后举行结婚典礼的地方。阴和阳是人们对客观事物的一个总体认识，在这个认识下，可以把不同的客观事物归类，像表为阳，里为阴。男为阳，女为阴，天为阳，地为阴，火为阳，水为阴，等等等等。O princípio passivo feminino de Yin tem um efeito trágico na vida das mulheres na cidade proibida.
As concubinas do falecido imperador vivem nos 6 palácios orientais. Yehenara olha para olhos que só conheceram uma existência vazia e inútil, à espera. Muitas passaram a vida inteira à espera, em vão, de um chamamento à câmara da cama do imperador. Algumas nunca o viram sequer. Este poderia facilmente ser também o destino de Yehenara. Mas ela não tem outra escolha, pois uma concubina imperial nunca pode deixar a cidade proibida. Na monotonia de um dia minuciosamente regulamentado, os segundos transformam-se em horas e as horas transformam-se em semanas. Passam-se 2 anos e Yehenara nunca foi chamada ao imperador Xianfeng. O conto de fadas transformou-se num pesadelo. Uma vida fechada numa gaiola com paredes roxas e telhados dourados. Quando criança, chamavam a Yehenara a pequena orquídea. Ela cresceu com os seus irmãos e irmãs ao lado do rio Yangtze, no sul da China. O seu pai era apenas um funcionário menor, mas a família pertencia à minoria Manchu dominante. Por ser Manchu, Yehenara foi poupada à tortura de atar os pés, um procedimento que condenou as raparigas chinesas à imobilidade em nome do ideal de pés pequenos. O seu pai educou os filhos nas tradições do seu povo. Ele estava muito orgulhoso da sua herança Manchu. E estava especialmente interessado em que os filhos soubessem dos muitos feitos gloriosos dos seus antepassados. No ano de 1644, os 8 estandartes do Manchu, um povo mongol, tinham conquistado a China. Expulsaram os rebeldes chineses que tinham derrubado a dinastia Ming e tinham saqueado a cidade proibida. Na colina do Carvão, ao norte da cidade proibida, um general Manchu vitorioso testemunhou o final da queda dos Ming. O último imperador Ming tinha-se enforcado com a sua própria faixa de seda. Agora os Manchu eram os governantes da cidade proibida. Chamavam-se a si próprios os Qing, os puros. Die manchurische Qing-Dynastie hat ohne Zweifel China im Verlaufe der Zeit zu einer neuen Blüte geführt. Das lässt sich auch schon daran ablesen, dass im 18. Jahrhundert das Qing-Imperium ja das größte Reich weltweit überhaupt war. Was sind die Gründe, die zu diesem Erfolg beigetragen haben? Ein Grund ist sicherlich, dass die Qing-Herrscher nun aus den Fehlern früherer Fremdherrschaften gelernt haben und versucht haben, diese Fehler zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger Grund besteht darin, dass die Qing-Herrscher sich als Förderer und Schirmherren der klassischen chinesischen Kultur erwiesen haben. Sie waren in dieser Hinsicht manchmal chinesischer als die Chinesen selbst. Mas a adoção das tradições chinesas de governo tornou impossíveis as reformas políticas e sociais. Em meados do século XIX, enquanto o resto do mundo estava a mudar a uma velocidade a cortar a respiração, a China ainda era governada por um código de rituais inalterados durante séculos. Uma concubina só tinha uma hipótese de subir na hierarquia palaciana se desse à luz o herdeiro do trono. Mas, em 2 anos, o imperador não tinha convocado Yehenara nem uma única vez.
Então Antehai, o jovem eunuco que lhe fora atribuído como servo, quebrou todas as regras de etiqueta. Ele sabe que se as suas palavras a desagradarem, ela o pode condenar à morte. Mas talvez tenha encontrado formas de tornar o imperador mais consciente da presença dela. No início, ela insurgia-se com a insolência do servo. Mas depois reconsiderou. Talvez ele a pudesse ajudar, afinal de contas. Mas o que é que ele podia fazer por ela? E a Hanara não podia ir a lado nenhum na corte sem ser notada. Contudo, o servo podia ser os seus olhos e ouvidos. Ele conhecia os guardas dos portões e, por isso, como um gato, podia deslocar-se para qualquer lugar sem ser visto. Encontrou formas da sua senhora se fazer notar e de conseguir os favores da corte. Apenas os eunucos como Antehai tinham acesso aos santuários interiores do palácio. Cerca de 3.000 deles viviam na cidade proibida. Para além de guardarem o harém, eram responsáveis por todas as tarefas cotidianas no palácio, desde a remoção do lixo até a administração da casa imperial. Ninguém mais se movia tão próximo do imperador, por isso os eunucos estavam entre os membros mais influentes da hierarquia palaciana. De todos eles, o mais poderoso era o eunuco principal. Ele tinha o privilégio de apresentar ao imperador todos os dias as tabuletas de jade gravadas com os nomes das suas concubinas, para que o Filho do Céu escolhesse a mulher com quem desejava partilhar a sua cama naquela noite. Ajudada pelo seu servo empreendedor, é concedida a Yahanara uma audiência com o eunuco-chefe. Ela apresenta-se com o presente de noivado que recebera do imperador. O chefe eunuco ficou chocado. Recusou-se a aceitar este símbolo do amor do imperador. Mas este presente será muito mais valioso quando Yahanara tiver dado à luz o filho do imperador. Yahanara ganhou um importante aliado na corte e bem pode contar com ele. Mas e se o imperador escolher outra das suas concubinas? O chefe eunuco tem formas de fazer as coisas acontecerem na cidade proibida. Como será chamar a atenção do imperador para a beleza dela? O plano de Yahanara é bem sucedido. O imperador escolhe-a para passar a noite com ele. Os preparativos demoram o dia inteiro. Banhada, perfumada e vestida apenas com um lençol de seda, Yahanara é conduzida para a câmara do imperador quando a noite cai. Ninguém sabe o que aconteceu no primeiro encontro entre o imperador e Yahanara.
Ela deve ter sido especialmente instruída para este momento. Os eunucos chefes conheceriam por certo as preferências do imperador. De acordo com o ritual, o ato de amor com uma concubina destinava-se a servir os ensinamentos de Yin e Yang, não a criação de um herdeiro imperial. Esperava-se que o imperador se contivesse, a fim de aumentar a sua força através da unificação do Yin feminino com o Yang masculino. A gravidez estava reservada para a imperatriz. Pelo menos era essa a teoria. Em qualquer caso, os eunucos permaneceram na sala a fim de fazer um registro detalhado do processo. Após o ato amoroso, Yahanara dormiu sozinha de lado, como o ritual exigia. Apenas o imperador estava autorizado a enfrentar o céu. O que quer que tenha acontecido naquela noite, Yahanara tinha atingido o seu objetivo. Durante mais 3 meses, ela permaneceu como única companheira noturna do imperador. E finalmente os desejos mais profundos de Yahanara foram realizados. Um médico verifica o seu pulso na ponta de uma fita de seda, pois não lhe era permitido tocar-lhe. Apesar deste método pouco preciso, não tem qualquer dúvida. E Sua Majestade a Imperatriz deve ser a primeira a saber. O médico informa a Imperatriz que Yahanara tem Shemai, a pulsação feliz. Antehai explica o diagnóstico a Yahanara. A semente do dragão germinou. Ela está grávida. O que o destino negara à Imperatriz é concedido a Yahanara. A partir de agora, Yahanara viverá com o ódio mordente dos seus rivais. Eles não hesitarão em magoá-la. O seu fiel servo, Antehai, tenta protegê-la na medida do possível. Por detrás da sua fachada de harmonia, a cidade proibida é dilacerada pela inveja e pelo ódio. Yahanara aprende bem a sua lição. Ela própria usá-los-á em breve como armas. A 27 de abril de 1856, Yahanara traz um filho ao mundo. Como mãe do herdeiro do trono, ela é agora a mulher mais importante do Império, depois da Imperatriz. Mas a sua ascensão meteórica tem um preço. Ela quase nunca verá o seu filho, Kaijun, pois a sua educação está nas mãos da Imperatriz e dos eunucos. Todos se curvam perante a Imperatriz e o herdeiro do trono. Mesmo em criança, o príncipe herdeiro tem um estatuto divino. É ele quem assegura a continuidade da dinastia. Mas poderá Yahanara aceitar o seu próprio papel? Justamente quando a corte dentro da cidade proibida acredita ter ganho a aprovação do céu, o mundo fora das muralhas ameaça dissolver-se num caos.
As cheias destroem as colheitas. Há fome por toda a China. O desespero leva a revoltas que são violentamente reprimidas. Entretanto, os estrangeiros, especialmente os britânicos, estão a reunir-se nas fronteiras do Império. A China sempre se tinha afastado da influência dos bárbaros estrangeiros. Mas após a Primeira Guerra do Ópio, em 1840, a Grã-Bretanha forçou a abertura dos portos chineses. E agora há outras potências europeias a exigir a sua própria quota-parte e a insistir no seu direito ao comércio com os chineses. O imperador, agora doente e cansado da sua rotina diária ritualizada, é incapaz de lidar com a situação. Ele confia cada vez mais na sua concubina favorita para o ajudar a levar a cabo as tarefas do governo. E é Yehenara quem estuda as propostas oficiais e orienta as decisões do imperador. Isto é considerado um sacrilégio. É uma impensável quebra de todos os papéis tradicionais. Yehenara prova pela primeira vez o gosto do poder. E sabe-lhe muito bem. Quando o imperador dá uma audiência, mesmo aos visitantes mais importantes, Yehenara fica ao seu lado. O irmão do imperador, o príncipe Kung, chega com más notícias. Os britânicos e os franceses estão novamente a exigir embaixadas na China. Para os chineses, isto não passa de pura insolência. O imperador nunca permitirá que os bárbaros cheguem a Pequim. Mas o príncipe Kung está preocupado. Os estrangeiros têm soldados. Há na corte quem queira que os bárbaros sejam mortos. Ou melhor, que os seus embaixadores sejam feitos reféns até à partida dos soldados estrangeiros. Yehenara rompe o impasse. Os bárbaros já humilharam suficientemente a China. O tempo das concessões já passou. A China deve usar a força para manter a sua liberdade e a sua honra. Os chineses têm de redescobrir as suas qualidades guerreiras e repelir os demónios brancos. O imperador concorda. E os seus súbditos obedecem. A delegação anglo-francesa de 20 membros é presa e desfila pelas ruas de Pequim, passando pelas multidões em delírio. Os demónios brancos escapam por pouco a um linchamento. Die Demütigung, die China anhand der westlichen imperialistischen Mächte erfahren hatte, der Sturz vom Reich der Mitte auf den Status einer Halbkolonie sind dramatische Schlüsselerfahrungen für China, die also die Politik, vor allem auch die Außenpolitik Chinas bis in die heutige Zeit geprägt haben und die also für das Verständnis chinesischer Politik auch in der jetzigen Zeit sehr wichtig sind. Nach dem Zweiten Opiumkrieg flackerten nach einem ersten erfolglosen Friedensschluss dann die Kämpfe wieder auf und führten dann 1860 zur Entsendung eines Expeditionskorps nach Peking. Com as suas armas modernas, os europeus abriram caminho para a capital. A corte foge da cidade proibida pela primeira vez na história chinesa. A explicação oficial é que o imperador partiu para se juntar à caçada tradicional na sua residência de verão. Yehenara
opôs-se veementemente à decisão de fugir. Foi o momento mais humilhante da minha vida, escreveu ela mais tarde. Contudo, fugiu também. Mas Yehenara não partiria sem o seu filho. Não se trata apenas do amor de uma mãe. Se ela ficar em Pequim, perderá o único trunfo que garante a sua posição na corte. A decisão de partir em breve acabará por ser a decisão certa. Os europeus descarregam a sua fúria sobre os tesouros do Palácio de Verão, onde os seus diplomatas tinham sido detidos. Destroem obras de arte insubstituíveis. Esplêndidos jardins reservados durante séculos a uns poucos selecionados são transformados em escombros e cinzas. Ao ouvir a notícia, o imperador Xiang Feng perde a sua vontade de viver. O Filho do Céu jaz no seu leito de morte, longe de Pequim. Mas ele ainda não decidira a sucessão. Segundo a tradição, ele deve nomear o seu filho como seu herdeiro, dando a conhecer a sua vontade divina com as suas próprias palavras, algo que os inimigos de Yehenara na corte querem impedir. As suas tentativas de alcançar o imperador são em vão. Como mera concubina, ela não tem quaisquer direitos. Nem sequer está autorizada a levar o seu filho ao pai moribundo. O chefe eunuco ameaça-a com a prisão. Finalmente o imperador chama pelo filho. Yehenara tem de saber quem será o próximo imperador da China. Xian Feng nomeia o seu filho mais novo como seu sucessor, o que conduzirá a China a nova grandeza. Mas o imperador ainda deve escolher um nome para o reinado do seu filho. Com seu último suspiro, o imperador cumpre o seu dever ritual. O lema para o novo imperador será Tongse, governar em conjunto. No ano de 1861, Tongse ascende ao trono do dragão. Um jovem de 6 anos no comando de um império. De facto, é a sua mãe que detém todo o poder. E a Yehenara, a concubina, ficará para a história sob o nome de Cixi. A sua decisão salvou a dinastia que se teria desmembrado em lutas pelo poder sem um sucessor legítimo. E a Yehenara alia-se ao príncipe Kung, o irmão do falecido imperador, contra os funcionários da corte. Para eles, a presença de uma mulher à cabeça do império perturba a harmonia da ordem tradicional. O príncipe Kung está entre os poucos a perceber que a velha ordem desaparecera para sempre. Após a destruição do Palácio de Verão, já tinha concordado com as exigências europeias para as embaixadas em Pequim. Foi um passo revolucionário, pois os embaixadores chineses de outras terras nunca tinham passado de meros mensageiros que traziam tributos. A única coisa que as duas culturas tinham em comum é verem-se mutuamente como bárbaras. De um lado, os europeus em rápido desenvolvimento. Do outro, os funcionários chineses
absolutamente convencidos da sua superioridade cultural após milhares de anos de civilização. A sua formação consistia na aprendizagem de textos confucionistas de cor. A diplomacia não fazia parte do currículo. Os funcionários de elite do Império tinham-se formado na Academia de Hanlin. Os seus estudos baseavam-se nos ensinamentos de Confúcio do século V a.C. Estes ensinamentos deveriam conduzir a um estado de perfeita harmonia entre governantes e governados. Quem passasse no exame era-lhe garantida uma carreira na Cidade Proibida. Contudo, esta formação era inútil no mundo em mudança fora das muralhas do palácio. Como se pode reformar um sistema político baseado unicamente em rituais antigos, com uma repetição infinita de gestos idênticos? Quando Tongxue atinge a idade adulta e toma formalmente o poder, a sua mãe Cixi é a garantia de que o status quo será mantido. O imperador imita as suas proclamações, mas as decisões são tomadas pela mãe, a todo-poderosa viúva imperial que ouve as audiências escondida atrás de uma cortina. Os seus próprios contemporâneos referem-se claramente a ela como o governante atrás da cortina. Cixi não está preparada para abdicar do seu poder e privilégios. Isto é algo sem precedentes na história chinesa. Ela ultrapassou as fronteiras da tradição imperial, a própria tradição que ela se esforçava por manter. O Filho do Céu é apenas um extra no palco imperial. Tendo passado toda a sua vida dentro das muralhas da Cidade Proibida, rodeado de eunucos, Tongxue procura refúgio nos prazeres mundanos. Ele escapa-se à noite incógnito para ver o que Pequim tinha para oferecer. A dona do prostíbulo convida-o a selecionar as companhias para a noite. O imperador, que comanda um harém de concubinas, frequenta prostíbulos comuns. Confrontado com uma existência inútil, refugia-se num mundo de aparências. Fuma ópio, uma droga introduzida pelos britânicos, apesar de ter sido ele a punir o consumo de ópio com a morte. A sua saúde não pôde resistir por muito tempo a este estilo de vida. Morre no ano de 1874, antes de fazer 20 anos de idade. De acordo com registros da corte, Cixi estava inconsolável. No seu luto, ela gritou: "Pensei que podia ser feliz com meu filho como imperador. Quando ele morreu, eu tornei-me numa mulher diferente. Toda a minha felicidade desapareceu." E, no entanto, ela não tem tempo para o luto, se era luto que ela sentia. Entretanto, a viúva do seu filho morto, a imperatriz Alute, está grávida. A criança por nascer ameaça a posição de Cixi na Cidade Proibida. Se a jovem viúva Alute der à luz um filho, ele será o príncipe herdeiro e Alute tomará o lugar de Cixi na corte. Mas Cixi está sempre pronta para enfrentar uma crise. Na mesma noite em que o seu filho morre, ela convoca o mais alto Conselho de Estado.
No gélido vento norte, os mais altos dignatários do Império reúnem-se, sem saberem a razão daquela súbita reunião. O plano de Cixi equivale a um golpe de Estado. Ela convocou o Conselho de Estado para que eles possam escolher o sucessor do imperador. 是想为我死去的儿子尽快立一位王位继承人。 O Conselho não tem necessidade de pressa. Aconselham-na a esperar que a Imperatriz dê à luz. Se o seu filho for um menino, ele será certamente o imperador. 众所周知， Mas Cixi insiste que numa situação de crise como aquela, o trono não deve ficar vago durante um único dia. 我们不可一日无君。 E é desta forma que ela propõe o filho da sua própria irmã como o novo herdeiro ao trono. 我的外甥为王位继承人。 Antes que a oposição possa atuar, Cixi age. À meia-noite já está com o sobrinho de 3 anos que fora trazido da sua casa em Pequim para a cidade proibida. Guangxu, novo infante imperador, conhecerá o mesmo destino que o seu antecessor. O tempo está parado no Reino do Meio. Cixi tem um punho de ferro sobre a cidade proibida. Ela acredita ter sido escolhida para proteger as grandes tradições da China imperial. Presa no seu próprio mundo, ela ignora os sinais do desastre que se aproximam. Um desastre que não vai parar nas muralhas da cidade proibida. O Império Chinês é uma fragata velha e vazante, escrevera um diplomata britânico numa carta ao rei Jorge, já em 1795. 100 anos mais tarde, nada mudou. No dialbar do século XX, a sociedade chinesa ainda está presa na Idade Média. As condições de vida e de trabalho do povo são terríveis. O sistema legal é bárbaro. Os estrangeiros trouxeram os caminhos de ferro para o Império, mas este dragão propenso é visto como o trabalho do diabo. Ameaça o sustento de centenas de milhares de transportadores de pessoas e bens no Império. A própria Cixi não tem tempo para a tecnologia dos demónios ocidentais. No entanto, ela aceita pintar o cabelo com uma tintura vinda de Paris, desde que não atinja o couro cabeludo. À medida que envelhece, a vaidade do velho Buda, como gosta de ser chamada por quem lhe está próximo, não conhece limites. De acordo com uma história, quando o seu cabelo caiu, ela insistiu que o prendessem de novo à volta da cabeça. A sua vaidade não se circunscrevia à sua própria aparência. Cixi mandou construir um novo palácio de verão com fundos destinados à modernização urgente da frota chinesa. Este navio de mármore, criado para o seu próprio divertimento, foi o único navio alguma vez construído a partir do orçamento naval. No ano de 1900, a fúria reprimida do povo explodiu.
A seita Boxer acredita que os estrangeiros são os culpados pelo declínio da China. Na Cidade Proibida, não há ideia de como se reagir a este movimento popular. Se os deixarem manifestar-se, será que alguma vez se voltarão a acalmar? Deverá esmagar-se esta rebelião como fizeram a todas as anteriores? Guangxu, o imperador fantoche de Cixi, tem medo da reação dos estrangeiros se os Boxers os atacarem. O jovem imperador aconselha não apoiar os Boxers na sua luta contra os estrangeiros. Mas Cixi discorda. A China é fraca. Sem a ajuda sobrenatural, a única força em que podem confiar é o coração e a alma do povo chinês, como sempre, e sobretudo em tempos de dificuldades. Seguindo o conselho de Cixi, é emitido um edital imperial redirigindo formalmente os bons elementos dos Boxer rebeldes para o exército chinês. Os elementos maus deveriam ser pacificados, o que quer que isso possa significar. Isto é interpretado como uma carta branca aos Boxers para que possam iniciar uma rebelião em grande escala. O bairro da Legação é próximo da Cidade Proibida. 3.000 diplomatas e as suas famílias vivem aqui, juntamente com uma guarnição de algumas dezenas de soldados. Durante 60 dias, o bairro da Legação foi sitiado. Embora desesperadamente superados em número, os europeus contêm as hordas de Boxers. O ódio ardente do exército camponês não pôde compensar a sua falta de treino militar. Em poucos dias, Cixi mudou de ideias. Considera agora os Boxers como vagabundos que põem fogo às casas e matam pessoas, criando deste modo uma atmosfera de caos. Através de uma criada, Cixi ordena aos Boxers que parem de lutar, porque o barulho dos tumultos não a deixa dormir. Isolada dentro do palácio, Cixi parece ter perdido o contacto com a realidade. Man hat den Eindruck gewonnen, dass eigentlich am Hofe eine konservative Gruppe von Mandschuren am Werke ist, denen es an politischer Durchsicht, auch an politisch aktivem Handeln mangelt und dass dies eigentlich für China eine Katastrophe darstellt. Eine kurzfristige Folge war, dass die Boxereignisse dazu geführt haben, dass die westlichen Mächte wiederum ein Expeditionskorps nun ausmobilisiert haben und nach China verschifft haben. Dieses Expeditionskorps hat sich dann nach Peking aufgemacht mit dem Ziel, die Hauptstadt zu erobern, sodass also die Kaiserin Witwe Cixi zum zweiten Mal gezwungen wurde, die Hauptstadt fluchtartig zu verlassen. Chegou-se a este ponto, segundo se crê, disse ela, enquanto as tropas das potências ocidentais acampavam diante dos portões de Pequim. Mas ela não lamentou que as suas políticas tivessem falhado. Apenas lamentou que fora obrigada a fugir vestida como uma simples mulher chinesa. De acordo com os anais da corte, uma bala perdida encontrou o seu caminho para o palácio. É um presságio de colapso iminente.
No outono do ano 1900, Cixi e o imperador Guangxu fogem da Cidade Proibida. Passaram quase 50 anos desde que Cixi entrou pela primeira vez neste lugar sagrado, onde cada ação sua se destinava a preservar a harmonia do cosmos. O seu reinado só tinha atrasado a queda inevitável da velha ordem, uma ordem que ela não conseguiu manter. A sua fuga destruiu para sempre a aura da Cidade Proibida. Quando os europeus tomaram Pequim, fizeram amplamente jus à sua reputação de bárbaros, pilhando secções inteiras da Cidade Proibida. Para os chineses, este tinha sido o centro do universo durante quase 500 anos. E os conquistadores fizeram dele um quartel comum para os seus soldados. No entanto, um diplomata francês ainda podia escrever respeitosamente sobre a Sala do Trono. Estas coisas têm o ar de idade e mistério indescritível. Esta é uma sala única, grandiosa e sombria, toda coberta de ouro desbotado. Nos anos que se seguiram, a Cidade Proibida não perdeu nada do seu fascínio. É e continuará a ser um testemunho eloquente de um mundo misterioso, distante e desaparecido.